muita alegria que nós estamos aqui hoje, neste sábado, 20 de abril de 2024, no programa Tempo de Recomeçar. Que maravilha termos essa comunidade tão grande, tão abençoada, que reza conosco. E para a nossa oração de hoje, meditaremos o Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 60 ao 69. Para isso, invoquemos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser o que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus queridos amigos, irmãos, família, quantas palavras maravilhosas nós acabamos de ouvir. A palavra de Jesus, ela sempre nos cura, nos salva e nos liberta. O próprio Jesus vem falar para nós hoje que, para não nos escandalizarmos com a sua palavra, com a sua doutrina, precisamos estar sob a graça divina. Precisamos estar sob a unção do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, realmente não teremos força suficiente. Não teremos coragem para seguir a sua palavra. Porque Jesus, ele de fato nos orienta para seguirmos até Deus, para voltarmos para o céu. Ou seja, não são todas as pessoas ainda que conseguem compreender o que Jesus nos diz. Seus discípulos que caminhavam com ele fisicamente aqui na terra não compreenderam. E a Sagrada Escritura vem há mais de 2000 anos sendo revelada para nós, e ainda existem muitas pessoas que não compreendem que essas palavras saíram do coração de Deus. Pessoas que pensam que são palavras aleatórias, criadas por homens.
Elas foram elaboradas, sim, por homens, mas homens ungidos pelo Espírito Santo. Quantas maravilhas nós vivemos nestes últimos dias! Quanta declaração de amor Deus fez a cada um de nós que o ouvimos, que o buscamos. Quantas revelações! Deus quer estar conosco. Deus faz questão de estar conosco. Porém, depende do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho. Porque estar com o Senhor exige de nós um compromisso, uma resposta. Exige de nós o querer. Eu quero estar com o Senhor, eu quero buscar o Senhor. Eu preciso querer. Caso contrário, não tem como eu viver esta graça. Porque para eu viver, eu preciso de conhecer esta palavra. E eu preciso de abrir a minha alma, o meu coração. Para deixar, para permitir que o Senhor faça morada em mim. E que Ele haja através de mim. Não é apenas o meu querer. É o meu querer e o querer do Senhor. Isso é fantástico. Nós vimos aqui na primeira leitura, as graças que Pedro viveu. Enquanto ele caminhava pregando o Evangelho, curas, milagres aconteceram em sua caminhada. Nós vimos aqui no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos versículos 31 ao 42, nós vimos que Deus curou 2 pessoas que foram relatadas aqui nessa leitura. Mas, com certeza, muitas outras curas aconteceram. Nós vimos aqui Enéas e Tabita. Então, através de Pedro, Deus reergue essas pessoas e dá uma nova vida. Isso é fantástico. E é isso que Deus faz na nossa vida ainda hoje. E sempre fará. Porque Deus é fiel. E Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, de toda a eternidade. Nós precisamos de compreender e aceitar essa verdade. Deus é o mesmo aqui do Antigo e do Novo Testamento. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela que conhecia as promessas de Deus, viveu as promessas e contribuiu para que Jesus viesse ao mundo, viesse para nos salvar, para nos resgatar das garras do pecado, das garras do demônio. Nós saímos literalmente das garras do demônio, com a vinda de Jesus, o nosso Salvador. Então, coloquemos aqui as nossas intenções, aquelas pessoas que ainda estão abocanhadas por este demônio, que estão mortas, como Tabita, como Enéas estavam. Coloquemos aqui nas mãos daquele que tudo pode na nossa vida. Sobre mim, sobre você, sobre as nossas intenções. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja.